Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. No vídeo anterior a esse, eu li algumas questões do Enem do ano passado, comentei elas junto com vocês, né? Então, hoje eu vou ler mais algumas delas, para a gente analisar um pouco de como são as questões e tudo mais, né? De comentar algumas delas, pelo menos dessas do ano passado. Então vamos dar uma olhada aqui na questão 56, lembrando que, como eu disse antes, você não tem no Enem questões específicas divididas por disciplinas, elas estão misturadas dentro de um eixo temático, como o de ciências humanas, nesse caso aqui. Então a questão 56, ó. A ciência ativa rompe com a separação antiga entre a ciência, episteme, e o saber teórico e a técnica, tecne. O saber aplicado, integrado à ciência e técnica. Do ponto de vista da ideia de ciência, a valorização da observação e do método experimental opõe a ciência ativa à ciência contemplativa dos antigos. Assim também, a utilização da matemática como linguagem da física, proposta por Galileu, sob inspiração platônica e pitagórica, e contrária à concepção aristotélica. Então esse é um texto de um livro chamado Iniciação à História da Filosofia, que é um texto bastante utilizado nas escolas até para retirar textos, enfim, para prova de aluno, etc. Então aqui ele está fazendo uma comparação entre o que era a ciência dos antigos e o que é a ciência dos modernos. Ou seja, na antiguidade você tinha um tipo de ciência mais contemplativa, onde você observava a natureza e tentava deduzir informações sobre ela. Porém, com o avanço das próprias concepções de ciência, principalmente ali na virada de Galileu para o mundo moderno, você tem um tipo de saber científico agora, que ele é mais baseado que na observação, mas também na experimentação. Isso é muito importante, né? O fator experimentativo e a base de matemática por trás da ciência vão se tornar predominantes a partir dessa concepção moderna. Então, o que diz aqui o comando da questão? Nesse contexto, a ciência encontra seu novo fundamento na... Então, primeiro, que contexto? O contexto da modernidade, porque está falando, né, do novo fundamento. Então, de acordo com o texto, qual é esse novo fundamento da ciência, no caso moderna? Letra A. Utilização da prova para confirmação empírica. Empírica, lembre sempre dos empiristas, né? É um tipo de pensamento que tem como base a ideia de que a experiência que garante a melhor verdade, o melhor conhecimento, melhor dizendo. Então faz sentido, vamos ver se não tem outra explicação melhor. Apropriação do senso comum como inspiração. Para quem teve uma aula de filosofia da ciência, sabe que senso comum e ciência são coisas diferentes, então não tem nada a ver com isso. Letra C. Reintrodução dos princípios da metafísica clássica. A metafísica, ela está muito mais ligada à filosofia em si do que à ciência em si. Ela é, digamos, uma área de conhecimento dentro da filosofia que vai tratar de temas que não são propriamente físicos, são metafísicos, estão para além da física. Claro que isso é uma simplificação, mas se você conhece essa conotação da palavra metafísica, você já entende que a metafísica não é o tipo de conhecimento similar ao conhecimento da ciência moderna, né? Um conhecimento diferente. Então isso aqui você ficaria em dúvida, mas você pode descartar. Letra D. Construção do método em separado dos fenômenos. Você iria construir um método científico separado dos fenômenos? Isso aqui gera muita interpretação. É uma alternativa que eu ficaria em dúvida, porque você pode até pensar a ideia de que um método ele tem que ser, ou melhor, que a análise do cientista ela tem que ser objetiva e neutra diante do fenômeno. Mas não é exatamente isso que está dito aqui, tá? Então ela é uma alternativa que deixaria em dúvida. Mas vamos ver a última. Consolidação da independência entre conhecimento e prática. Então quer dizer que conhecimento e prática finalmente vão ficar separados? Será que é isso que falam a ciência moderna? Parece que não, né? Então, embora a letra D ela possa te deixar um pouco em dúvida, perceba que a letra A é a que melhor explica o que o comando está pedindo, né? Essa característica aqui, ó, da prova para confirmação empírica. Tem tudo a ver com a ciência moderna. Então, essa aqui deixa muito pouca dúvida e a letra D deixa muita dúvida. Então, em casos como esse, geralmente é melhor você ir naquela que você está com menos dúvida, quando você ficar empatado entre duas alternativas, né? Aquela que você acha que explica melhor o que está sendo pedido, ok? Depois eu separei aqui para a gente dar uma olhada, a questão de número 66. Vamos ver por quê. A ausência quase completa de fantasmas na Bíblia
deve ter favorecido também a vontade de rejeição dos fantasmas pela cultura cristã. Várias passagens dos evangelhos manifestam mesmo com uma grande reticência com relação ao culto dos mortos. Deixe os mortos sepultar os mortos, diz Jesus em Mateus 8:21. Ou ainda, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, Mateus 22:32. Por certo, numerosos mortos são ressuscitados por Jesus, e mais tarde por alguns de seus discípulos, mas tal milagre, o mais notório possível, segundo as classificações posteriores dos hagiógrafos medievais, não é assimilável ao retorno de um fantasma. Ele prefigura a própria ressurreição do Cristo, 3 dias depois de sua paixão. Antecipa também a ressurreição universal dos mortos no fim dos tempos. Então, aqui, o autor, eu não conheço esse autor. O nome do livro é Os Vivos e os Mortos na Sociedade Medieval. Então, é um livro que está falando sobre a relação que as pessoas tinham com a morte durante a Idade Média, na sociedade medieval. E o texto está falando sobre o quê? Sobre o elemento de fantasmas. Por que não existem fantasmas, né? O elemento, digamos assim, lendário, folclórico de fantasmas, dentro da sociedade medieval? Bom, explicação mais óbvia, né? Porque a sociedade medieval era uma sociedade fortemente cristã, lá na Europa pelo menos. E no cristianismo você não tem esse tipo de figura, pelo menos não nos textos clássicos da Bíblia, esse tipo de figura, como a figura de um fantasma. Então você não vai ter isso também na Idade Média. A explicação óbvia do texto seria essa, né? Nem sei se é isso que está perguntando aqui, ó. Vamos ver. De acordo com o texto, a representação da morte ganhou novos significados nessa religião então, vamos ver. A representação da morte, ela ganha novos significados na religião cristã para extinguir as formas de ritualismo funerário. O texto está dizendo para nós que o fato de não existirem esses elementos, né, no pensamento medieval era para acabar com os ritos funerários. Será que não existiam ritos funerários na Idade Média? Talvez fique em dúvida entre elas, vamos ver as outras. Evitar a expressão de antigas crenças politeístas, ou seja, será que haviam outras crenças em religiões que tinham mais de um Deus, onde você tinha figuras fantasmagóricas? Faz bastante sentido, né? Vamos ver se tem outra explicação melhor. Sacramentar a execução do exorcismo de infiéis. Não parece ter nada a ver com o assunto, né? Assim, o texto está falando sobre morte. E aqui está falando sobre o exorcismo de infiéis. Então parece que a alternativa não se comunica com o texto. Enfraquecer a convicção na existência de demônios. O texto não está falando que na concepção medieval não existiam demônios, falando que não existiam fantasmas. Então isso aqui está errado. Letra E. Consagrar as práticas de contato mediúnico transcendental. Tá, o que é contato mediúnico? Médium geralmente é uma figura de uma pessoa que se comunica com os mortos. Então, será que a nova religião ela estava consagrando esse tipo de prática? Não, exatamente o contrário do que isso. Então, a resposta certa é a letra B, nesse caso aqui. Tá? Esse tipo de elemento, né, eles têm um novo significado para evitar que aquelas antigas formas de crenças, como haviam nas religiões onde havia mais de um Deus, fossem expressas novamente. Então essa é que melhor se adequa ao texto em questão. Vamos ver aqui logo abaixo o que diz esse texto aqui. Ó. O feminismo teve uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico. O que é o sujeito cartesiano nesse caso aqui? É a definição de sujeito dada por René Descartes, né, como um ser pensante, um eu pensante. Então, o feminismo teve uma relação direta com, ou seja, um novo tipo de conceito que não é apenas esse conceito de Descartes, esse que está dito ali. Ele questionou a clássica distinção entre o dentro e fora, e o privado e o público. O slogan do feminismo era: o pessoal é político. Ele abriu, portanto, para a contestação política arenas inteiramente novas, a família, a sexualidade, a divisão doméstica do trabalho, etc. Então, esse trecho é desse livro chamado A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Ele é um tema de sociologia, mas que conversa também com filosofia, uma vez que ele cita um tipo de construção de sujeito, né? Ou seja, como a gente entendia o que era o ser humano em uma determinada época e o que o feminismo trouxe de novo. Então é uma questão que ela aborda ao mesmo tempo conhecimentos de sociologia e de filosofia. O movimento descrito no texto contribuiu para o processo de transformação das relações humanas na medida em que sua
atuação, vamos ver o que está dito lá, subverte os direitos de determinadas parcelas da sociedade. Então, esse movimento, ele contribuiu para o processo, né, o movimento feminista, ele contribuiu para as transformações das relações na medida em que ele subverte os direitos de algumas parcelas da sociedade, ou seja, ele muda os direitos de algumas parcelas da sociedade, faz algum sentido, vamos ver as outras. Abala a relação da classe dominante com o Estado. Será que esse movimento feminista ele abala a relação das classes mais altas, por exemplo, com o próprio Estado? Não parece relacionar muito com o texto. Constrói a segregação dos segmentos populares, ou seja, ele, dentro das camadas mais pobres, né, mais populares, ele segrega pessoas, ele divide pessoas, limita os mecanismos de inclusão das minorias, ou seja, ao invés de aumentar a inclusão das minorias, o feminismo ele tem como pauta diminuir isso, será que isso está dito? Redefine a dinâmica das instituições sociais. Opa, isso aqui tem tudo a ver com aquilo que foi dito lá em cima. Ó. O feminismo teve uma relação direta com o descentramento conceitual de um tipo de sujeito. Então, o que o movimento traz para as relações humanas é o quê? Redefinir a dinâmica das instituições. É o que diz logo em seguida. Ó. Ele abriu, portanto, para a contestação política, arenas novas. A família, a sexualidade, a divisão doméstica do trabalho. Ou seja, essas instituições sociais aqui, como a da família, como a da sexualidade, a do trabalho, a da religião, todas elas passam a ser, então, a ser redefinidas pelo feminismo quando ele passa a se tornar um movimento atuante, né? Então, essa aqui é uma questão até razoavelmente fácil, certo? Vamos dar uma olhada na questão 72. Sobre quem? Ela é sobre um filósofo francês chamado Edgar Morin. Esse cara aqui. Lembra que eu falei que sempre que eu olho a questão, eu bato primeiro que o olho no nome do autor, para ver se é um autor que eu conheço, ou no nome do texto, para ver se é para conseguir ter uma ideia já sobre o que ele vai falar. Né? Então, o que diz esse aqui? O espírito humano controla as máquinas cada vez mais potentes que criou. Mas a lógica dessas máquinas artificiais controla cada vez mais o espírito dos cientistas, sociólogos, políticos e, de modo mais abrangente, todos aqueles que, obedecendo à soberania do cálculo, ignoram tudo que não é quantificável, ou seja, os sentimentos, sofrimentos, alegrias dos seres humanos. Essa lógica é assim aplicada ao conhecimento e à conduta das sociedades e se espalha em todos os setores da vida. O Edgar Morin ele é um filósofo contemporâneo, né, um cara atual, acho que está vivo ainda, inclusive, se eu não estiver enganado, que ele defende um tipo de pensamento chamado pensamento complexo, onde ele busca superar aquele tipo de pensamento que era o pensamento cartesiano, né, onde todos os conhecimentos eles ficam restritos a algumas áreas de saber. O Morin ele defende a conexão entre vários saberes diferentes para a resolução de determinado problema. Então, nessa questão aqui, vamos ver o que se pede. No contexto atual, essa crítica proposta por Morin se aplica à intensificação das relações interpessoais, ou seja, ele acha que essa evolução tecnológica toda, ela está intensificando as nossas relações entre pessoas? Não parece ser, né? Descentralização do poder econômico, não parece que ele está falando de economia, de poder econômico ali no texto. Fragmentação do mercado consumidor, de novo, o mercado consumidor tem a ver com a economia, parece que ele está falando mais sobre o impacto da tecnologia na ciência e nas formas de interpretar o ser humano, né? Me parece isso. Valorização do paradigma tecnológico, opa, no contexto atual, essa crítica proposta por Edgar Morin se aplica ao quê? Se aplica à valorização que a gente está fazendo da tecnologia? Sim, essa é a alternativa certa. Só vamos ver o último por desencargo de consciência. Simplificação das atividades laborais, ou seja, simplificação das atividades trabalhistas. Né? O nosso trabalho está ficando mais simples. É isso que ele está criticando? Não. Ele está criticando a supervalorização que a gente tem feito do avanço tecnológico. Ok? Então essa é uma questão fácil também, né? Vamos ver mais uma? Para não ficar muito grande o texto. Vamos ver se essa aqui é interessante. O texto não, fica grande o vídeo, né?
Pulei aqui para a última questão da prova, que pelo que eu vi aqui é do Aristóteles, né, sobre a política, então ela deve trazer uma questão interessante aí. Vimos que o homem sem lei é injusto, e o respeitador da lei é justo. Evidentemente, todos os atos legítimos são, em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos pela arte do legislador são legítimos, e cada um deles é justo. Então, o que você está falando? Eu estou falando sobre justiça e lei. Basicamente, a ideia é, se algo está previsto na lei, é porque aquilo foi discutido, né, foi pensado por alguém que é uma pessoa justa, então a lei ela tem que ser justa por conta disso. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum. Quer todos, quer dos melhores, ou daqueles que detêm o poder, ou algo desse gênero, de modo que, em certo sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar para a sociedade política a felicidade e os elementos que a compõem. Tem um texto clássico do Aristóteles chamado A Política, né? Lembrando que para Aristóteles a política e a ética têm um papel conjunto praticamente, e ambas servem para a concretização daquilo que é digamos, a finalidade da vida humana, que é a felicidade. Então, de acordo com o texto de Aristóteles, o legislador, ou seja, alguém que cria leis, deve agir conforme ao quê? A moral e a vida privada. Moral faz sentido, né? Porque ele está falando de uma pessoa justa, mas ele não está falando da vida privada, ele não menciona a vida privada do legislador, então não parece ser isso. Virtude e os interesses públicos. Opa, virtude é uma característica de uma pessoa que pratica sempre o que é certo. Para Aristóteles, a virtude é o equilíbrio entre os extremos. Então faz sentido. E os interesses públicos. Em algum momento do texto aqui, ele fala de vantagem comum. Ou seja, as leis deveriam ter como objetivo a vantagem comum, o bem comum, ou seja, o interesse de todos. Então, obviamente, é a letra B aqui. Só vou ler as outras por desencargo. Utilidade e os critérios pragmáticos. Ou seja, o legislador deve agir conforme a utilidade da lei. Não é o que ele fala lá. Lógica em princípios metafísicos. Não estou falando de princípios de fora da sociedade. Ele está pensando na política dentro da própria sociedade. Razão e verdades transcendentes. De novo, quando se fala de transcendente, é uma coisa que está para além do ser humano. Então não é esse caso aqui. Essa é uma questão até fácil. Percebam que as questões que a gente olhou aqui, né, eu peguei algumas meio que sorteadas, mas eram de medianas para fáceis, né? A grande dificuldade do Enem é você conseguir antecipar o que vai cair, é você conseguir, digamos, se programar para essa infinita quantidade de autores, por exemplo, nas ciências humanas, que podem ser cobrados. Por isso que nos próximos vídeos desse assunto eu vou fazer uma lista daqueles que têm as maiores chances de caírem em provas como o Enem, ok? Então um grande abraço e até a próxima.